essa questão do chamado, ela é muito interessante, né? Aproveita e já conta o teu... já vou pegar o gancho, né? Essa questão da confirmação do chamado, ela é muito legal e importante, porque a gente vê que Deus ele não nos chama só na vertente da filiação, né? De sermos filhos dele de fato, mas ele nos chama ao privilégio da participação, né, cara? Isso que é muito interessante. Então ali, quando até já pegando o gancho de como eu me converti e tudo mais, até para que as pessoas conheçam melhor... Cara, assim, eu também sou daqueles, né, que o berço se converteu e eu não me converti dentro dele, né? Tem muito berço crente por aí. Eu era aquele cara, eu tinha o berço cristão, mas eu pulava pra fora. Aprendi a escalar o berço numa velocidade impressionante, assim, sabe? A raiz pecaminosa já tava ali desde pequeno. Meu Deus! Então era complicado. Mas, assim, a minha família, e assim, como senhora do coque, eu acho que eu conheço a senhora do coque mais original da terra, que é a Dona Yolanda, que teve o prazer de conhecer. Belo coque, assim. É um excelente coque, assim. Se você parar pra conversar com aquela mulher, tipo assim... Ela vai estar lá sábado? Se eu convidá-la, ela vai sim, viu? Tem que ter essa obrigação, então. Né? Mas assim, a Dona Yolanda ela é uma bênção e, tipo assim, ela sempre foi uma coluna espiritual na minha família, né? Sempre foi aquela que conduzia os filhos da família, né? Então, quando ela se converte, ela fala que no dia que ela se converteu naquela torre, ela fala, não fui eu que me converti. Ela fala que Jesus a chamou naquela torre, né? Ela fala que foi numa torre perto da nossa casa ali, da nossa antiga casa. E aí ela se tornou essa coluna de oração e as filhas, posteriormente, que eram católicas, assim como ela era, e meu avô católico também, se converteram posteriormente. E aí a família ficou, né, nesse berço e tudo mais, e os netos posterior dela foram criados ali todo no berço evangélico. E aí eu tinha um primo que ele era aquele cara que, tipo assim, né, sempre a discrepância, né? O cara que é muito crente e o outro que não quer saber de nada. Vocês adivinham quem era o que não queria saber de nada? Você. Entendeu, né? E aí ele me chamava pra ir pra igreja e tal. O cara falava, mano, que isso, mano? Não quero saber disso aí não, velho. Pelo amor de Deus. Eu só na infância que eu gostava ali de cantar um Luz Pequenina ali e tal, mas... Não, telefone do céu. Cara, o que a gente construiu hoje, uma rivalidade do Guizzi com essa televisão aqui, vamos ver quanto vai se estender próximo isso. episódio eu saio daqui. É uma rivalidade que se constrói. Mas assim, posteriormente, cara, assim... Continuei, minha família toda ali cristã, e aí chega na fase do adolescente, né? Que aí minha mãe com 13 anos falou, a partir de hoje você toma suas decisões com relação ao que você quer sobre a igreja, eu não vou te obrigar mais nada. Minha mãe é muito séria nesse aspecto, não vou te obrigar mais nada, se você quiser Jesus, você vai atrás dele. Foi isso, Nossa. Eu falei, beleza, então não vou. Ok. Então se for esperar de mim, eu não vou. E aí, depois eu tive uma experiência, cara, com 15 para 16 anos, que eu fui curado de um câncer. Eu tinha um câncer de linfoma, e aí eu fui curado dele, assim, de uma forma muito, cara, surpreendente, assim, sabe? Foi diagnosticado e tudo mais. Só que Deus, ele foi tão bom comigo que ele não me deixou passar pelo processo do câncer. Foi de um mês pro outro, assim, do mesmo modo que tudo estava errado dentro de mim, assim, e assim, quando eu entrei na sala dos médicos, eles ficaram muito impressionados. Falaram, como é que... Chamaram a minha mãe de responsável, inclusive, e falaram, como é que você não vê o estado que seu filho tá aqui e você não trouxe ele antes, tá uma questão muito grave dentro dele e a gente tem que correr para fazer as coisas. Meu Deus. E aí foi coisa assim de 2 semanas, assim, conseguimos vaga no Hospital das Clínicas e tudo mais, foi um trâmite enorme, assim. E aí, cara, nessas 2 semanas e um mês, assim, mais ou menos, começou um grande tratamento dentro de mim com a minha família com relação à rebeldia que eu tinha pra eles, com eles, assim, né? E aí, dentro desse tempo, assim, eu não entendendo nada, porque o médico, eu juro, ele falou na minha frente que eu tinha câncer e parecia que era o próprio Deus tampando os meus ouvidos, que eu não teria psicológico pra saber se eu ia, sabe, como lidar com aquilo. Suportar. E aí, a carga foi toda pra Dona Beth, minha mãe, né? E aí ela suportou aquilo ali, chorava pelos cantos, mas não demonstrava. E teve até um dia que foi uma cena engraçada, que foi meu pai, tava lavando a louça e chorando assim, tá? Ela falou, você seca as suas lágrimas, porque se o Hector ver você chorando dessa maneira, ele não vai suportar. Meu Deus. E ela segurando a onda assim, beleza, só pra não prolongar muito. Passou-se uma semana assim, a gente foi pra um culto. E aquele culto, Guizzi, avivado. Sabe aquele culto daquelas igrejinhas de bairro, que vai ter uma mulher de fé, de oração, e foi literalmente isso. E aí a minha tia, cara, não tinha o costume de pregar, ela falou, vamos pra igreja hoje? Eu sabia que eu tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era, e eu era aquele adolescente que tava, mais preocupado em arrumar o cabelo do que qualquer coisa, entendeu? Tanto que eu já raspei o cabelo hoje pra não ter mais esse problema. Você entrar no Instagram do Hector, você vai ver que o cabelo dele era mais estiloso. Mas é que tá legal agora, assim. E aí, velho, tá mais maduro, né? O casamento exige isso, hein, jovens? O casamento exige de vocês. E aí, cara,
quando ocorreu isso, eu fui pra esse culto, e aí a minha tia começou a orar com imposição de mãos, assim, o câncer era pelo corpo todo. Nossa. Né? Ele tinha se alastrado assim pelo corpo todo. E aí ela começou a orar com imposição de mão, crendo que, tipo, Deus estava me curando naquele momento, e ela falou uma frase que foi muito impactante, né? Que ela falou, os mesmos médicos que falaram que você tem esse câncer vão ter que confessar que o seu Deus é Senhor. E ele não era nem meu Deus naquela época ainda. E aí, beleza. Falei, é um mistério. O que eu falo? Amém, né? Amém e tal. E a gente voltou lá depois de uma semana com novos exames. E aí vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? Meu Deus. O médico entrou, ele olhou, e aí ele pediu a guia certa dos meus exames. Não, traz os exames certos. Pediu pro estagiário, o estágio é esse aqui. Aí ele chamou uma outra pessoa pra verificar e eles ficaram lá debatendo entre eles e minha tia só dando risada. Ele duvidou do estagiário, né? O estagiário sofre. Ele enfatizou que foi o estagiário. Até na hora do milagre o estagiário sofre. Não tem jeito, cara. O estagiário sofre até no meio do milagre. E aí, cara, ocorreu isso e aí... Assim, a gente saiu, minhas tias, minha mãe e minha tia, bem pentecostal, já glorificando no consultório e tal, não sei o quê. Imagina esse consultório, hein? E eu assim, eu nem tinha nada, vocês estão aí, meu, fala de vocês, entendeu? Você não chegou a fazer nenhuma quimioterapia, nada, Guedes, eu não fiz, tipo assim, um exame invasivo, nada, tipo assim, eu não passei por nenhum processo do câncer. Quem passou, na verdade, o processo do câncer foi a minha família, entendeu? A minha família passou por todo esse nervosismo de pais terem um filho de 15 anos que estão passando por um câncer e tudo mais, então... Pra eles, eu não tive essa experiência, porque até Deus me preservou, porque eu não tinha esse psicológico na época, né? Caraca. E aí, passei disso e eu falei, agora, o que a gente faz? Quando Deus faz algo por nós, a gente vai lá e se converte, né, Guizão? Aí foi o que eu chamo da minha primeira conversão. Foi a primeira vez assim que eu fui lá pra igreja e tal, fui coagido a me converter. O cara chegou no meu ouvido e falou, mano, você foi curado aí e tal, minha experiência aí, ó, aceita Jesus agora, mano. Falei, mas como é... Não, vamos lá, mano. Vamos lá, você quer aceitar Jesus? Mano, eu nem falei que queria, eu só chorava assim, ó. Jesus é bom mesmo. Pergunta, quantas vezes você aceitou Jesus? Cara, acho que foi lá por umas 4, assim, mais ou menos, assim, sabe? E aí a credibilidade já vai embora nesse momento. Mas assim, e aí eu comecei a frequentar essa igreja. E aí comecei ali, fiquei um tempo e tal. Só que aí uma coisa que o Charles e o William falaram aqui é que a gente também precisa entender aonde Deus nos planta de fato. Sim. Né? Porque eu acho que onde Deus nos planta é onde Ele quer de fato que frutifiquemos. E ali, cara, eu não me encaixava naquela igreja, cara. Tipo assim, eu não gostava de estar ali, eu já não gostava do contexto de igrejas. Cara, não tinha percepção de nada na época e aí eu saí. E aí eu fiquei muito tempo fora da igreja. E posterior a esse tempo, tipo assim, cara, nesse meio tempo comecei a namorar, entrei pra faculdade, entrei pra uma empresa e tudo mais, comecei a viver a minha vida. E aí eu tava naquela fase do adolescente que é tudo maravilhoso, ele tem tudo que ele quer de momento, né? Que tipo assim, é tudo que ele pode ter na vida alcançar, ele tem ali de momento. Então eu tava bem de boa com a minha vida. Só que aí entra um aspecto que é importante também, que eu converso muito com os meninos no discipulado acerca disso, que eu senti um vazio interior muito grande, cara. Era um vazio surreal que nada daquelas tantas coisas que eu tinha, elas preenchiam. Nem o sucesso profissional da época, nem a remuneração, nem namoro. Nada, cara, nada. Tipo assim, nada preenchia o meu coração. E aí eu lembrei, né, que o meu berço era convertido, certo? E ele me evangelizava de vez em quando. E aí eu falei, cara, isso deve ser a ausência de Deus. Eu tive essa percepção que o Senhor me levou a ter. E aí eu tava pra fazer uma viagem pra Santa Catarina, que é onde a minha família mora. Eles não são originais de lá, mas eles foram pra lá. E aí tem uma coisa, né, que eu acho engraçado na Juban, que é tipo, a Juban é tipo um congressão, né, mano? Tipo assim, ela junta todas as igrejas e a gente faz um congresso, né, que a Assembleia tem muito essa questão. E aí, no tempo que eu fui, era congresso de jovens, de adolescentes. Aí eu comecei, esses adolescentes estavam se preparando, e eu falei, mano, vamos preparar com esses caras aqui, mano. Vou ver qual que é desse tal de Espírito Santo aí, mano. Aí eu comecei a orar e tal, falei, Senhor, eu não sei o que é. Eu não sei nem se eu tô falando direito com você. Mas assim, cara... Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Falei assim, mano. Quero ser batizado com o Espírito Santo. Não sabia o que significava isso, mano. E eu falei, não, beleza. Comecei a orar, ia pra salinha de oração lá, que os assembleianos gostam de uma salinha, né, mano? Um espaço apertado ali, que agora é maior quando o espaço é apertado, né? E aí, beleza. Mano, comecei a orar. Eu falei, mano... Aí comecei, né? Eu falei, talvez esteja acontecendo algo. Aí, beleza. Cara, aí chegou o dia do congresso. O dia do congresso era o dia do meu aniversário de 19 anos. E aí eu fui, tipo assim, aquela é a história que todo mundo conta, o último banco da igreja, né? Mas era literalmente isso. Eu fiquei lá no cantinho espremido assim, tal, vendo o culto e tal. E aí, mano, teve um momento assim, no meio do culto, que eu senti um arrependimento muito grande acerca do distanciamento que eu tinha de Deus. Um quebrantamento muito grande acerca do tempo ao qual eu tinha passado distante dele.
E aí eu senti um arrependimento muito grande por tantas coisas que eu já tinha feito de errado, que eu sabia que não agradavam e tudo mais. E ali eu entendi que ele estava realmente me batizando com o Espírito. Não foi nada de fogo, tudo mais, essas coisas, mas assim, foi algo que eu senti o meu coração mudando a partir dali. E aí eu cheguei em casa assim meio... Não sei entender, eu falei pra minha tia, ela falou, e o que foi? Foi bom? Eu falei, acho que foi. Aí ela falou, mas por que você tá com essa cara? Eu falei, não, é que eu acho que eu fui batizado com o Espírito Santo. Falei pra ela. Eu acho, não tenho, né? Tá discernimento e tal. E aí, beleza, depois disso começou essa minha caminhada, cara. Eu voltei pra São Paulo, tentei achar uma igreja, eu falei, não, mas agora eu vou certo, mano. Eu vou numa Batista, porque um amigo meu já tinha me apresentado e tal. Tentei. Batista, e aí eu tentei, eu fui falando, não, agora eu vou acertar, porque é Batista. Eu fui na perto de casa. Cara, não deu certo. Não rolou. Não deu liga. A rapaziada não chegou junto. Falei, aí. Aí é que entra a história. A Bruna, esposa do Guise, minha prima. É sua prima. Hoje ele falou que a gente é primo, você viu, né? Ele é falso, esse cara aqui. Ô, gente, é primo, mas é mais ou menos. É dos calcanhares, né? Mas assim, tipo aqui, assim. De que grau? Terceiro, quarto? Terceiro. Quinto? Terceiro, mano. Sexto. Pô, você tá igual o Hector tá igual aos antigos, que conta até a quinta geração. Não, a consideração é muito grande. E aí, beleza. Tanto que a Bruna, ela é grande participante do meu aspecto da minha quarta conversão, né? Como eu tava dizendo pra você. Quarta conversão. Foi quando Jesus te aceitou, né? Ele aceitou Jesus 3 vezes. Eu participei da igreja de ministério de jovens, o Charles deve lembrar, que tinha um jovenzinho que todo jovem estava lá na frente. Eu vou te contar um negócio sem nomes. Esse boi não pode ser nomeado. Eu vou ser o próprio aqui, então. Aí, cara, eu voltei assim, eu me encaixei naquela igreja e falei, cara, eu preciso buscar uma nova. E aí cara, um tempo assim, voltei a conversar com a Bruna, que a gente tava um tempo sem se falar, por conta da vida, assim, adolescência e tudo mais, fazendo curso e tal, teve um distanciamento natural. E aí eu chamei ela no Messenger do Facebook na época, falei, ei, prima, como é que tá? Mano, revelei um pouquinho da idade aqui, mano. Só que assim, conversando, como é que tá a vida, tal, não sei o que, os pais, tal, os estudos, tal. E aí, tipo, eu falei, mano, e a igreja, como é que tá? Ela falou, menina, eu tô indo num lugar tão legal, que o pessoal me recebeu tão bem, que tipo assim, cara, eu tô gostando tanto de ir lá. Eu falei, é sério? Ela falou, vamos fazer o seguinte, a gente se reencontra e a gente vai pro culto junto. Aí foi eu, ela e um outro primo nosso de terceiro grau também, meu, né? Que é o Gabriel. E aí a gente foi, cara. E assim... Beijo, Gabriel. Dos três, os três estão na igreja hoje. Sim. Lá na mesma igreja. Não, o Gabriel ele é de outra, se converteu posteriormente, mas hoje tá firme aí, tava até numa cela esse dia com a gente. E aí, depois disso, cara, eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido, e aí, depois disso, cara, foi o processo natural, assim. Você nunca mais precisou se converter? Nunca mais me converti de novo. A gente gostava de um apelo, né? Não podia ter um apelo lá na frente, tava eu e a Você sabe que tem crente que canta isso aí também, né? Aí, eles estavam apelando o apelo, né? Toda vez eu e a Bruna ia, aí teve um irmão que chegou, eu parei depois desse dia, pra finalizar aqui. Parei depois desse dia, o irmão chegou em mim assim, eu chorando, o Tadashi, mano. Chegou em mim ele chegou em mim assim, ó, ele me via lá direto, ele chegou assim, jovem, força, jovem. Tipo assim, vamos, né? Força, jovem. Toda hora, força. Ele falou assim, força, jovem. Eu falei, então, amém, entendi o que você quis dizer, irmão. Tadashi foi meio educado. Né? Tadashi é um irmão nosso lá, aquele japonês. Exatamente. Bom. Japonês, E não vai mandar beijo, entendeu? Tadashi? Mano, beijo, Tadashi. Tadashi. E aí tá permanecendo lá, firme e forte, liderando o jovem junto com o Guise lá. Exatamente, prestando todo esse serviço aí que o Guise precisar. Severinão. Se precisar tocar um cano lá também, na sua casa. Já lavou o banheiro de igreja? Cara, ainda não tive essa oportunidade, hein? Sábado, dá pra ir. Dia pra lavar, vai ter 300 pessoas na igreja. Esse é o dia bom. No final. Dá folga pra Vilminha lá. Vilminha, beijo pra você. Quando você tá de folga no sábado, dá o banheiro pra ele levar. Sábado a Vilma tá de folga oficial, então. Mas foi isso, assim. Bem, assim, muito bom.